pessoal, agora a segunda parte da aula. Me falou sobre média aritmética. O que seria a média aritmética? Média aritmética é a soma de todos os valores que eu tenho, dividido pela quantidade de valores que eu somei. Por exemplo, vou calcular a média entre 6, 10, 12 e 8. O que eu vou fazer? A média é igual 6 mais 10 mais 12 mais 8. Dividido por quanto? 1, 2, 3, 4. Se eu somei 4 valores, dividido por 4. Então, somo todos os valores e divido pela quantidade de valores que eu somei. Assim, eu calculo a média aritmética. Bom, aí a gente tem um outro tipo de média, que é a média aritmética ponderada. É aquela história, a prova tem peso 5, a tarefa tem peso 2, tal coisa tem peso 3 e por aí vai. Então, média ponderada, média aritmética ponderada, eu uso quando eu tenho pesos diferentes para os meus valores. Então, como é que eu faço para calcular isso? Ó, 3 passinhos aqui, ó. Eu multiplico cada valor pelo seu peso. Então, o valor que tem peso 2, eu faço ele vezes 2. O valor que tem peso 3, ele vezes 3, e assim por diante. Depois, eu somo os resultados. Somo todos esses valores que eu já multipliquei pelos pesos. E o resultado eu divido pela soma dos pesos. Então, peso 2, peso 3, peso 5. Somo 2 mais 3 mais 5. Vou dividir por esse valor, certo? Depois tem um exercício. Bom, moda. O que é moda? O que tá na moda? O que tá na moda é aquilo que aparece muito. Então, a moda são os valores que mais aparecem. E eu posso ter também uma sequência amodal. O que significa o amodal? Amodal significa que todos os valores aparecem o mesmo número de vezes, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, 2, 5, 7, 7 e 9. Qual é a moda? 7. Então, a moda, indica o MO, é 7. Se eu tiver, por exemplo, 2, 2, 5, 7, 7. Qual é a moda? 2 e 7. E se eu tiver 2, 2, 5, 5, 7, 7? Qual é a moda? Ninguém é moda, porque todo mundo tá aparecendo o mesmo número de vezes. Então, esse é um espaço amodal, certo? Não se confundam com isso nos exercícios. E o último item que foi definido é a questão da mediana. Mediana é o número do meio. Então, é muito simples eu encontrar a mediana. Basta eu organizar os valores em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. O número do meio ali dessa sequência é a mediana. Vamos supor, tenho aqui, ó, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Qual é a mediana aqui? Fazendo assim, ó, corto primeiro com o último, esse com esse, sobrou 9. Então, nesse caso, a mediana é 9. E se eu tiver essa sequência aqui, ó, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 18. Bom, vamos lá, ó. Primeiro com o último, assim, assim. Sobraram aqui, ó, o 8 e o 9. O que eu faço? Bom, somo 8 mais 9 e divido por 2. 8 mais 9, 17 por 2 vai dar 8,5. Então, essa é a minha mediana, certo? Então, se eu tiver uma sequência de números pares, eu vou ter que calcular a média entre os dois que estão no meio, os dois centrais. Se eu tiver uma sequência com números ímpares, eu vou ter um valor só no meio, esse é a minha mediana, certo? Vamos lá para os exercícios que ele passou. Ó, aqui o primeiro. Para calcular a média aritmética de M números, somamos os M números e dividimos o resultado obtido por M. Então, a definição de média.
Carlos tem 24 anos de idade, já vou pondo aqui. Mais Bernardo, 26. Mais Manuel, 32. Mais o Joaquim, 41. E o Pedro, 22. A média dessas idades é 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter que dividir por 5. Então, aqui é muito simples. Somo todos esses valores, divido o meu resultado por 5. Eu não vou resolver aqui para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Bom, agora aqui um exemplo de média aritmética ponderada. Uma escola de São Paulo atribui pesos para o cálculo das 4 avaliações anuais. A primeira avaliação tem peso 1, a segunda peso 2, a terceira peso 3 e a quarta peso 4. Um aluno que obteve as notas 6, 4, 7 e 9,5 para as primeiras, segundas, terceiras e quartas avaliações, respectivamente, a média foi... Bom, o que eu vou fazer? Tá aqui, a média ponderada. No primeiro bimestre, ele tirou 6, então, vou fazer 6 vezes 1, que é o peso, vou pôr aqui um P de pezinho. No segundo bimestre, ele tirou 4 e tem peso 2. Então, 4 com peso 2. Eu tô pondo entre parênteses só para eu não me perder na hora de somar. Então, façam isso, coloquem o peso sempre entre parênteses, tá? Terceira nota foi 7. O 7 tinha peso 3. E a quarta nota, 9,5, com peso 4. Bom, então, nota, peso, nota, peso, nota, peso, nota e peso. Vou dividir pela soma dos pesos. Então, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Aí, é só eu calcular, né? 6 vezes 1, 4 vezes 2, 7 vezes 3, 9,5 vezes 4. Somo tudo, divido por 10, certo? E o outro exercício sobre mediana. Dentre os 7 primeiros jogos de um campeonato, um time marcou respectivamente. Acho que é 3, né? 3, 2, 1, 1, 4, 3 e 2 gols. O número mediano de gols nesse time foi. Então, primeira coisa, eu organizo esses valores em ordem crescente. Então, vamos lá. 1, 1, 2, 2, 3, 3 e 4. Quem é o número do meio? O 2. Então, aqui, a mediana é 2, certo?